Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Meditando nas Escrituras. Eu sou Misael Nogueira e estou aqui para mais um Meditando na Tela, onde nós vamos desfrutar de mais um conteúdo. E hoje, um conteúdo polêmico, hein? Mulheres na liderança da igreja. O que a Bíblia realmente diz? Você acredita que as mulheres, elas devem liderar na igreja? Essa é uma pergunta que gera debates acalorados e opiniões divergentes em muitas comunidades cristãs. Algumas igrejas afirmam que a liderança feminina vai contra as escrituras, enquanto outras elas celebram a igualdade de gênero dentro do ministério. Mas afinal, o que a Bíblia realmente diz sobre o papel das mulheres nas congregações? Antes de continuar, eu quero que você pense por um momento, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Será que a sua visão está baseada em uma compreensão profunda das Escrituras ou em uma tradição que talvez precise ser reavaliada? Vamos explorar junto as diferentes perspectivas e vamos descobrir como as Escrituras realmente nos ensinam. E no final, eu quero que você compartilhe aí nos comentários os seus pensamentos. Eu quero que você contribua um pouco com esse debate aqui tão importante sobre esse assunto. Vamos lá. O papel da mulher na igreja é um dos temas mais controversos e debatidos dentro do cristianismo, especialmente quando se trata de liderança e autoridade espiritual. Este debate se concentra principalmente nas interpretações de certas passagens bíblicas que parecem restringir ou permitir a liderança feminina. Nossa ideia hoje é explorarmos os principais argumentos, tanto a favor quanto contra a liderança da mulher dentro da igreja e como as diferentes tradições cristãs têm abordado essa questão. Bom, algumas passagens no Novo Testamento são frequentemente citadas como restritivas em relação ao papel da mulher na igreja. Entre as mais conhecidas, nós temos 1 Coríntios 14, do verso 34 ao 35, onde diz que as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, não lhe é permitido falar, mas também estar em submissão, como diz a lei. Outro texto é 1 Timóteo 2,12. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. É complicado, hein? Então, esses textos têm sido interpretados por alguns como uma proibição clara da liderança feminina nas congregações, incluindo a pregação e o ensino. A partir dessa perspectiva, a liderança ela é vista como uma responsabilidade dada exclusivamente aos homens, refletindo a ordem de criação e a autoridade masculina estabelecida por Deus. No entanto, essa interpretação levanta perguntas importantes. Essas passagens são normativas para toda a igreja em todos os tempos ou são respostas específicas a situações culturais e contextuais nas igrejas do primeiro século? A ideia de submissão feminina é um princípio eterno ou uma acomodação cultural à época em que Paulo escreveu? Por outro lado, há passagens na Bíblia que mostram mulheres em papéis de liderança e influência espiritual. Bom, temos um exemplo de Débora, no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 5, que foi uma juíza e profetisa em Israel, liderando o povo em um tempo de crise e guiando-os a uma vitória militar. Temos também Priscila, em Atos, capítulo 18, verso 16. Priscila, junto com seu marido Áquila, ensinou a Apolo um pregador eloquente mais adequadamente no caminho do Senhor. Febe, em Romanos 16, do verso 1 ao 12, Febe é mencionado como diaconisa da igreja em Secreia, sugerindo que ela tinha um papel oficial de serviço e liderança na congregação.
Essas e outras passagens são frequentemente citadas como evidência de que as mulheres desempenham papéis significativos de liderança nas Escrituras. Aqueles que defendem a liderança feminina argumentam que o Evangelho trouxe uma nova era de igualdade entre os gêneros, como indicada em Gálatas capítulo 3, versículo 28, onde diz que não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um só em Cristo. Isso levanta uma reflexão importante se o próprio ministério de Jesus Cristo e os primeiros cristãos incluíam mulheres em posições de liderança. Como podemos entender as passagens restritivas em 1 Coríntios e também 1 Timóteo? São essas passagens normativas ou devemos interpretá-las à luz do contexto natural ou do movimento mais amplo do Evangelho em direção à igualdade e inclusão? A forma como as igrejas interpretam esses textos reflete em grande parte essas abordagens teológicas. Uma delas é o complementarismo. Essa visão sustenta que os homens e mulheres têm papéis distintos e complementares ordenados por Deus. No contexto da igreja, isso geralmente significa que os homens são chamados para liderar, enquanto as mulheres devem apoiar essa liderança em papéis que envolve autoridade espiritual sobre os homens. Por outro lado, temos o igualitarismo. Os igualitaristas acreditam que homens e mulheres são chamados para compartilhar igualmente todas as responsabilidades e privilégios do ministério, incluindo liderança pastoral e ensino. E eles argumentam que as restrições em algumas passagens são culturais e não devem ser vistas como normativas universais para a igreja. A questão que surge aqui é: como podemos discernir entre o que é culturalmente condicionado e o que é um princípio teológico eterno? Em que medida as práticas culturais do primeiro século devem influenciar a organização da igreja hoje? A tradição cristã tem sido majoritariamente complementarista com a maioria das denominações históricas, reservando a liderança pastoral aos homens. No entanto, nas últimas décadas, muitas igrejas e denominações têm revisitado essa tradição à luz de novas interpretações bíblicas e mudanças culturais. No contexto contemporâneo, muitas igrejas igualitárias veem a liderança feminina como uma expressão da justiça e igualdade que o Evangelho promove. Para essas comunidades, permitir que as mulheres exerçam todos os dons espirituais, incluindo liderança, é visto como uma questão de fidelidade ao chamado inclusivo de Cristo. Por outro lado, igrejas que mantêm uma abordagem complementarista muitas vezes veem a mudança como uma capitulação dos valores seculares que colocam em risco a fidelidade às Escrituras. Bom, e aqui a gente quer deixar algumas perguntas para você. A gente quer saber a sua opinião. Como devemos interpretar as passagens bíblicas que parecem restringir a liderança feminina? Ou seja, que parece que proíbe a liderança feminina. Elas são normativas como para todos os tempos ou situacionais? Outra pergunta: o movimento em direção à igualdade de gênero no ministério reflete uma fidelidade ao Evangelho ou uma adaptação às pressões culturais? Outra pergunta: como diferentes tradições cristãs podem dialogar sobre esse tema sem comprometer a sua fidelidade às Escrituras? Então veja que o papel da mulher na igreja e a sua capacidade de exercer liderança é profundamente enraizado na interpretação bíblica e na tradição teológica. Qualquer posição adotada deve ser tomada com humildade e consideração cuidadosa das Escrituras, da história da igreja, das realidades contemporâneas. O objetivo final deve ser a edificação do corpo de Cristo, respeitando a diversidade de dons e chamadas que Deus concede a todos os filhos, homens e
mulheres. Bom, e a gente quer saber a sua opinião. Não esqueça de você se inscrever aqui no canal e deixar a sua opinião para a gente saber o que você pensa sobre esse tema, ok? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.